Ignorância fica para trás. Ignorância. Companheiros, vocês andam rápido demais para mim. Não consigo acompanhá-los. Vão à frente se quiserem, e irei mais devagar. Cristão esperançoso prosseguiram conversando e deixaram a ignorância para trás. Esperançoso. Que pena! Por nossa cidade passa muita gente nessa condição. Famílias inteiras. Sim, ruas completas e muitos deles intitulam-se peregrinos. E se há tantos em nossa cidade, através da qual os peregrinos passam todos os dias, quantos não existirão nas cidades e países de onde eles vêm? Cristão. É como diz a palavra: se lhes untaram os olhos para que não vejam. Mas, o que você acha dessas pessoas? Elas não tiveram, em nenhum momento, convicção de seus pecados ou temor do futuro? Você acha que elas sequer imaginam que o seu estado e posição sejam perigosos? Esperançoso. Você é mais velho que eu. Prefiro que responda à questão. Cristão. Acredito que em certas ocasiões eles já tiveram alguma convicção do pecado e medo do futuro, mas não sabem que esse temor visa ao seu bem. Consequentemente, esforçam-se desesperadamente para sufocar o medo e, depois de afastá-lo da mente, gabam-se de serem capazes de dominar os sentimentos. Esperançoso. Creio que o temor visa conformar o homem ao plano de Deus, levando-os ao começo da peregrinação. Cristão. Sem dúvida, se for o tipo certo de temor, pois a palavra declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esperançoso. E como distinguir o tipo benéfico de temor? Cristão. O temor verdadeiro ou benéfico é reconhecido por 3 coisas. Traz profunda convicção do pecado, leva ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo, cria na alma uma santa reverência por Deus, sua palavra e seu caminho, mantendo o coração sensível e levando a pessoa a recuar diante de qualquer coisa que possa afastar de Cristo a sua vida. Entristecer o Espírito Santo, encorajar o inimigo a falar injuriosamente ou trazer desonra ao nome do Senhor. Esperançoso. Bem dito. Creio que você falou a verdade. Já não estamos quase saindo da Terra Encantada? Cristão. Por quê? Você está cansado dessa discussão? Esperançoso. Oh não, de jeito nenhum. Mas estava imaginando onde estamos. Cristão. Ainda temos cerca de 3 quilômetros à frente, mas vamos continuar nossa discussão? Prosseguindo, os ignorantes não sabem que a convicção do pecado, que os deixa temerosos do futuro, é para o seu bem. Por essa razão, buscam extingui-la. Esperançoso. E como eles a removem? Cristão. Eles acham que esses temores são inspirados pelo diabo, quando, na verdade, são infundidos por Deus, e pensando assim, resistem a eles como a algo mau, que lhes desequilibrariam a mente. Também acham que tais receios enfraquecem a fé. O que eles têm é apenas fantasia, não fé, e endurecem contra eles o coração. Presumem que o medo é uma fraqueza e que é errado sentir-se receoso. Consequentemente, apesar de suas sinceras convicções, tornam-se excessivamente autoconfiantes. Acreditam que o medo tende a destruir-lhes a felicidade e a sua desprezível justiça própria. Por isso, resistem a ele com toda a sua força de vontade. Esperançoso. Sei disso por experiência própria, porque antes de conhecer o significado da convicção, pensava assim também. Discutindo a apostasia. Cristão. Você conheceu em sua terra, cerca de 10 anos atrás, um tal de senhor temporário? Esperançoso. Se o conheci? Sim. Ele vivia na cidade de Sem Graça, cerca de 6 quilômetros de honestidade, e era vizinho, se não me engano, de um tal de Retrocesso. Cristão. Isso mesmo. Ele já morou sob o mesmo teto que o senhor Retrocesso. Bem, Temporário estava, uma vez, muito preocupado sobre o correto relacionamento com Deus.
e acredito que ele tivesse, então, algum conhecimento de seus erros e do salário do pecado. Esperançoso, concordo com você. Ele morava a apenas uns 4 quilômetros de minha casa e sempre vinha, em lágrimas, pedir meus conselhos. Realmente me dava pena e espero que ele encontre a fé real e torne-se um cristão. Mas agora vemos que não são todos os que clamam Senhor, Senhor, que entram no reino do céu. Cristão. Ele contou-me certa vez que estava decidido a sair em peregrinação, mas repentinamente travou amizade com o Senhor salvação própria e tornou-se um estranho para mim. Esperançoso. Qual foi a razão dessa sua mudança repentina e por que outros apostatam desse modo? Cristão. Boa pergunta. O que você acha ser o motivo? Esperançoso. Em minha opinião, há 4 razões para isso. Primeiro, embora a consciência de tais homens seja despertada, a sua mente não é mudada. Então, quando o sentimento de culpa esfria, voltam-se naturalmente às suas velhas atitudes carnais. A sua consciência culpada leva-os a temer o inferno, e o medo do inferno cria um interesse pelo céu. Não obstante, quando o sentimento de culpa se vai, o medo do inferno desvanece, e eles perdem o interesse no céu. Voltam então à sua antiga vida e aos prazeres passageiros do mundo. Segundo, tem medo dos homens que os escravizam, e que o receio do homem arma laços. Eles parecem ansiosos pelo céu, enquanto as chamas do inferno crepitam-lhes nos ouvidos. Mas, quando esse terror se vai, eles têm outros pensamentos, que é bom ser sábio e não correr o risco de perder tudo, ou de meter-se em problemas inevitáveis. Por essa razão, procurando evitar riscos, retrocedem aos caminhos do mundo. Terceiro, são orgulhosos, e as pessoas orgulhosas do mundo os faz sentir que a religião cristã é para os pobres e inferiores. Por conseguinte, quando perdem o senso de culpa e o receio do tormento, retornam ao curso anterior. Quarto, porque a ideia de culpa e punição lhes é insuportável. Preferem permanecer esquecidos de sua miséria até que ela lhes chegue. Um enfrentamento honesto de sua culpa e de seu sofrimento futuro mandá-los-ia a Cristo em busca de perdão e de jubilosa libertação. Contudo, evitam os pensamentos de culpa e punição, livram-se de seus sentimentos sobre a ira de Deus e endurecem cada vez mais o coração à verdade. Cristão. Você chegou bem perto do âmago da questão. No entanto, bem no fundo de todo esse comportamento está a vontade obstinada. A princípio, eles parecem estar arrependidos, mas são como o criminoso que chora diante do juiz, não por causa do crime, mas porque foi preso e deverá ser punido. Dê-lhe a liberdade e voltará a ser um ladrão ou assassino, ao passo que, se sua mente for mudada, ele será um bom cidadão. Esperançoso. Expus-lhe os motivos pelos quais retrocedem. Agora mostre-me a maneira pela qual se dá a apostasia. Cristão. Bem, penso que é assim. Primeiro, eles afastam o pensamento o tanto quanto possível de qualquer lembrança de Deus, da morte e do julgamento por vir. Então, gradualmente, desistem da autodisciplina, como a oração, o freamento à luxúria, a vigilância da conduta, o pesar pelo pecado e coisas semelhantes a essas. A seguir, afastam-se da companhia dos cristãos animados e cordiais. Depois, passam a negligenciar os deveres em comum, como ler e ouvir a palavra de Deus, frequentar as reuniões e coisas assim. Daí, começam a achar falta nos cristãos piedosos, vendo neles fraquezas que não passam de fantasias suas, blasfemando pelas costas o bom nome dos discípulos. Passam então a associar-se com pessoas mundanas, de moral frouxa e mal intencionadas. Até entregam-se secretamente a práticas carnais, sensuais e imorais, e ainda procuram achar tais coisas naqueles que são tidos como verdadeiros, a fim de desculpar-se dizendo que os tomou como exemplo. Depois disso, brincam abertamente com o pecado. Finalmente, endurecidos, mostram-se como realmente são, francamente pecaminosos,
e assim, afundando novamente no abismo da miséria, perecem para sempre no próprio engano, a menos que o milagre da graça os impeça.